Bom, estamos iniciando agora uma série de vídeos, de pequenos vídeos sobre Miguel de Cervantes, sobre a sua época, o seu tempo e sobre a sua principal obra, que é o Don Quixote. Nós vamos fazer essas gravações e vamos disponibilizando aos poucos para que vocês possam acompanhar devagar tudo que a gente vai trazer sobre essa obra tão importante para a literatura, que é o Don Quixote. Antes de falar especificamente do Don Quixote, eu queria iniciar falando um pouco sobre o seiscentismo espanhol. Então vamos trazer algumas informações a esse respeito. Primeiro, as principais características. Bom, o seiscentismo espanhol vai acontecer entre os, segundo os especialistas, entre os séculos 17 e 18, 1601 a 1700, 1701 a 1800, mas ele não vai passar de 1750, segundo dizem a maioria dos especialistas em termos de influência. E ele tem como grande característica o contraste entre o progresso científico e a ideologia da Contra-Reforma. Um progresso não só científico, mas um progresso também econômico, científico e econômico, e a ideologia da Contra-Reforma. Quando estamos falando desse contraste, precisamos falar um pouquinho de cada característica, para que a gente possa falar e confirmar essa ideia de progresso. Então, veja, nós levantamos aqui 6 elementos que apontam para um progresso tecnológico que tinha, inclusive, também uma contrapartida econômica. Né? Você tinha todas essas coisas acontecendo e a economia também se movia em relação a elas. Primeiro, a navegação a remo foi substituída pela navegação à vela, ou seja, as embarcações tinham melhores condições de atravessar oceanos e chegar a lugares a que ainda não haviam chegado. As caravelas foram uma grande invenção, uma grande revolução tecnológica que fizeram uma enorme diferença nesse período. Também houve um desenvolvimento na área de metais do chumbo, da utilização do chumbo. Então, eles conseguiram isolar, desenvolver o chumbo e conseguiram produzir, a partir do chumbo, elementos importantes, armas para as guerras e elementos importantes também para a comunicação dos homens, para a imprensa. Então, os tipos móveis ou mesmo os tipos os tipos fixos eram construídos com chumbo. Então, o chumbo foi importantíssimo. O domínio que se teve do chumbo foi muito importante nessa etapa de progresso. Também começou a se propagar uma nova espécie de moinho, que vai ser bastante interessante simbolicamente para a nossa obra, que é, para a obra estudada, que é o Don Quixote, que é o moinho de vento. Os moinhos de vento ofereciam um melhor aproveitamento das possibilidades de geração de força dentro das fazendas, dentro dos locais agrícolas, melhoravam as condições de irrigação, melhoravam várias coisas que eram necessárias para a agricultura. Então os moinhos de vento também foram uma grande força tecnológica para o progresso desse período. Com o aprimoramento das navegações, foram encontrados outros países, outros povos, outras rotas, outras possibilidades, e isso, consequentemente, ampliou o comércio. Então, se o comércio na Idade Média era menos importante ou era secundário em relação à agricultura, o comércio começa a se tornar algo mais importante já a partir dos 500 do século XVI, entrando no século XVII, e isso faz com que as relações entre os homens se transformem. Então, os comerciantes, as pessoas que circulam, começam a precisar de lugares para vender os seus produtos, começam a precisar de feiras, começam a precisar de locais onde eles podem chegar sem que, pagando as taxas no caminho, eles percam completamente o lucro que poderiam obter. E aí isso é um incentivo para o desenvolvimento de várias cidades nessa época. Muito importante se falar também da América, que muitos chamam de descoberta da América, que na verdade é o encontro dos europeus da América, que já tinha seus povos, que já tinha suas civilizações, que vai dar também uma alterada significativa na posição dos países, os países que têm acesso a ouro e metais preciosos retirados da América, ou que podem utilizar
os territórios da América como colônias, vão se beneficiar grandemente disso em suas economias, pelo menos durante um tempo. E também os países que já se tinha contato até então você tinha a Índia, por exemplo, que era uma rota muito importante, porque já havia comércio com a Índia, mas o comércio passava por rotas terrestres e por um monte de taxas e um monte de problemas. Então a descoberta de novas rotas marítimas foi muito importante para os países que empreenderam as navegações. Então tudo isso criava uma sociedade que estava guinando de uma realidade econômica mais ligada ao campo, mais ligada às coisas do campo, para uma realidade econômica mais ligada ao comércio. Bom, por outro lado, nós tínhamos também a Contra-Reforma. Quando o cristianismo de vertente católica percebeu que estava perdendo força em relação às novidades que vinham da Alemanha, de outros países que estavam adotando a perspectiva protestante, que depois se transformou em várias denominações diferentes, mas que a princípio era uma perspectiva de rompimento com a Igreja Católica, a Igreja convocou um concílio e determinou medidas para que não perdesse o extremo poder que ela tinha até então, que sempre teve durante toda a Idade Média. Então a Europa é fundamentalmente católica durante todo esse período. Com esses rompimentos, com esse terremoto que acontece no poder da Igreja, funda-se a Companhia de Jesus. E os jesuítas vão mundo afora tentar trazer pessoas para a fé católica. Mas se tem esse lado, talvez nos pareça simpático, de conversão, de dedicação, de missionários indo mundo afora pregar a palavra de Cristo, também houve um lado extremamente violento e extremamente limitador, que teve o Tribunal do Santo Ofício, que teve a Inquisição, que pegava obras e determinava se essas obras poderiam ser ou não publicadas, então havia uma censura religiosa que tomava determinadas pessoas e determinava às vezes até que elas morressem ou que elas perdessem seus bens em função de crimes considerados crimes contra a igreja. Então, se havia toda uma liberdade conquistada por uma transformação econômica, havia também, ao mesmo tempo, todo um conservadorismo e toda uma repressão ligada à Contra-Reforma e ligada à perspectiva religiosa da Igreja Católica, então, que era muito forte em Espanha e Portugal. E se diz que essa Contra-Reforma tinha como fundamento o combate às aspirações humanas e mundanas de felicidade. Então não era para ser feliz neste mundo, era para ser feliz no outro mundo e dedicar-se inteiramente a essa felicidade do outro mundo, fazendo, obviamente, tudo que a Igreja Católica queria que se fizesse então. Muito bem. Entre esses dois polos, nós tivemos uma tensão muito forte. Entre um lado, que estava mais ligado ao humanismo, estava mais ligado, inclusive, a valores do Renascimento, ter o homem como centro da filosofia de mundo, e a realidade social na qual os escritores espanhóis e portugueses estavam imersos naquele momento. Então havia várias tensões no ar. Né? Uma tensão entre o gozo dos prazeres da vida e entre interdições e restrições muito pesadas. Um gozo entre o indivíduo podendo ensaiar ser indivíduo, ensaiar uma individualidade, e o peso da sociedade sobre as ações de cada pessoa. Né? Uma contradição entre o ser e o parecer, aquilo que você podia mostrar e aquilo que você realmente era. Uma contradição entre o ideal e o real, aquilo que deve ser e aquilo que efetivamente é. Uma contradição entre espírito e matéria, aquilo que é do corpo, da matéria, do chão, e aquilo que é elevado, do espírito. Uma contradição entre a felicidade pós-vida, aquela que você adquiriria fora das questões mundanas, das questões do mundo, né, terreno, e a felicidade propriamente terrena que você adquiriria no seu dia a dia. E isso tudo constitui uma crise existencial que é a marca da literatura barroca de então. Fora da Espanha, se diz que dois nomes foram importantes, ligados também a esse período, né?
Nós temos o Honoré Dufay, que escreveu o livro Astreia, que teve bastante destaque, bastante sucesso no período, eram narrativas de amor, aventuras, enfim. E o Daniel Defoe, que era um inglês panfletário, político e também religioso, que escreveu romances de aventura e exaltação da vida em contato com a natureza, com o mito do bom selvagem, coisas do tipo. Suas obras mais conhecidas são o Robinson Crusoe e Molly Flanders. Flanders. Fala certinho, Flanders. Ok, gente. Por enquanto, então, é isso. Esse é o nosso primeiro vídeo. Essa é uma pequena introdução ao seiscentismo. Nós retornaremos em breve com um pouquinho mais dos nossos vídeos a respeito do período e dos Cervantes, já entrando um pouco já na vida dos Cervantes. Só para dar a referência que nós utilizamos, só um segundinho que ela está aqui atrás, né? Parece que eu não ensaiei para o vídeo, é incrível, né? Mas vamos lá. Nós usamos a referência, este livro aqui, Salvatore D'Onofrio, que é Literatura Ocidental. Ok? Então é isso. Até mais.